Capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Os pastores infiéis, na verdade, foram os administradores. A referência aqui são aos reis, sacerdotes, profetas e toda uma classe que administrava o povo de Deus. Diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A palavra aqui é bem direcionada. Na verdade, os administradores de Israel, que foram postos pelo Senhor para, na verdade, conduzirem de uma forma coerente o rebanho, eles fracassaram. E através do fracasso deles, Israel pereceu. Primeiramente o reino do norte e, mais na frente, no contexto atual aqui na história, o reino de Judá. Então aquela repreensão era contra essa classe administradora. Veja no 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Quando fala outeiro, é sinal de adoração aos montes, nos montes. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Duas visões aqui da terra. A terra de Israel, os limites de Israel. A terra de Judá, os limites de Judá. A terra de hoje, na verdade, espalhados pelo mundo, espalhados pelo planeta. E aqui diz, sem lugar para que ninguém a busque, estão espalhados. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, quer dizer, ao saque, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Quando fala apacentar a si mesmo, cuidam de seus próprios propósitos. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 2 pontos. Assim diz o Senhor: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Quer dizer, eu vou requerer cada uma da mão de cada um deles. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. No sentido de que eles não teriam mais domínio sobre as ovelhas de Deus. Olha onde a gente vai chegar, mas na frente eu explico. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha só, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vou explicar muito bem isso aqui. Esta palavra, na verdade, ela se refere ao novo concerto, à nova aliança. Por quê? Quando ele diz que ele mesmo procurará as suas ovelhas, o Senhor no caso, ele estava falando através do novo ministério, através de Cristo Jesus. Por que isso? Porque o rebanho de Deus, na verdade, trabalha em 2 casas, a casa de Israel e a casa que é a igreja. Essa casa de Israel, na verdade, pereceu por falta de administração dos pastores, correto? E agora, na verdade, com o sistema novo, ele traz Jesus, e na verdade Jesus é Deus, e Jesus é Deus e Deus e o Espírito Santo, e os 3 são um. Na verdade, nós temos aqui uma prefiguração da Trindade, do plano e da graça e da salvação presente, do reino de Deus, porque, na verdade, quando ele diz, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e vou buscar a dispersa, porque na nova aliança, o pastor título, ele não é mais um governante sobre as ovelhas. Na verdade, nós somos ovelhas guiadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Olha no 13. E as tirarei dos povos e as farei vir de diversos países.
e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Veja bem, o plano final, futuro, escatológico, é justamente o retorno do cativeiro e estabelecimento do milênio. Então verifique, Jesus veio no plano 1 para a igreja, e nós somos ovelha do seu pasto. E nós temos a ligação com ele. Mas o Israel que foi espalhado, no sentido do povo dele territorialmente falando, eles voltarão e novamente serão apacentados. Só que, na ocasião, serão apacentados pela pessoa de Jesus na terra. Enquanto que hoje nós cristãos somos apacentados pela pessoa do Espírito Santo em nós. Assim como Deus administrou no passado, na presença do Deus Pai, através da lei na terra de Israel. Então ele fala de uma aliança ou de um concerto que viria e veio para trazer benefícios muito maiores. Aí no 14, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, olha só, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Isso é milênio, hein? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? Aí a questão já é outra. Aí ele já trabalhando com o gado dele. Então ele está falando, olha, povo meu, agora é o seguinte, eu vou trabalhar com vocês o seguinte, eu vou distinguir do pequeno do grande, do bode da ovelha. Isso quer dizer que Deus, ele tem um trabalho no sentido da individualidade, do comportamento individual de cada um. Olha no 20, ó. No 19, perdão. E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés, quer dizer, as práticas dessas lideranças anteriores no sistema antigo. Por isso, o Senhor assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Visto com o lado e com o ombro, olha só, dais empurrões e com as vossas pontas, quer dizer, o chifre, escorneais todas as fracas, até as espalhais para fora. Olha só, quando ele fala no sentido do ombro com ombro, é a disputa, é tentar prevalecer, dar empurrão um contra o outro, e mexe o chifre. O que é meter o chifre ou a ponta aqui? É aquele que tem mais força do que o inferior, ele bater com força. E ele sabe que tem mais força, e ele faz, aí ele fala assim, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Ele está dizendo que no plano novo, e a princípio é o plano da nova aliança, e nós vivemos, mas vai se cumprir no plano milenial, não haverá mais essa questão de um prevalecer sobre o outro. E levantarei sobre elas um só pastor, esse só pastor é Jesus, e ele as apacentará. Aí fala assim, ó, o meu servo Davi é que as há de apacentar e lhes servirá de pastor. Olha só, Davi aqui tem dois sentidos importantíssimos. A primeira visão de Davi é porque Jesus é filho de Davi. Então Davi era uma prefiguração de Cristo. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é o ponto milenial, é que Davi fará parte da regência de Israel quando eles voltarem para a terra prometida, na ocasião que o milênio for estabelecido. E Davi, na ocasião, será corregente com Jesus, corregente com Cristo. Nós vamos falar isso mais na frente, lá em Ezequiel 37, 24, 25, por aí a gente fala mais disso. Essa é a resposta. 25. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. O que é a besta ruim da terra? A besta, na verdade, pelas profecias de Daniel e outros, a besta são as dominações do inimigo, correto? Só que o último império mundial é justamente o império da besta, porque é o império do anticristo. Só que ele está dizendo que essa época haverá um livramento total, ó. E habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques.
E elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, quer dizer, Sião, né? Outeiros aqui, Sião, montes de Sião. E farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, quer dizer, Deus vai descarregar a bênção sobre o povo dele. E as árvores do campo darão o seu fruto. Árvore aqui, na verdade, são as nações. E a terra dará a sua novidade, quer dizer, o mundo. E estarão seguras na sua terra, Israel, e cada um na sua parte do mundo. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Por quê? O grande cativeiro que Deus sujeitou todas as nações do mundo. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, ou seja, as dominações dos gentios sobre Israel. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais levarão sobre si opróbrio dos gentios, ou seja, a vergonha dos gentios. Qual é a vergonha dos gentios? Estar debaixo do jugo da submissão e da opressão dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Então esse grande plano mundial, que é de restabelecer Israel, e nós fazemos parte, mas veja bem, a igreja é ator coadjuvante nessa história onde Israel é o protagonista. Não podemos esquecer disso. 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Por que isso? Porque na verdade está dizendo, vocês não têm domínio sobre nada, mas eu domino tudo, eu levei, eu fiz, eu faço e eu trarei de volta quando eu quiser. Fechamos mais um capítulo, Ezequiel capítulo 34.